Cumprimentamos a todos, mais uma vez, para o penúltimo estudo das lições da Escola Sabatina deste segundo trimestre de 2023, em que estamos a estudar o tema crítico das três mensagens cósmicas ou angélicas de Apocalipse 14. Tal como prometemos na semana passada, nós hoje temos a segunda parte do estudo sobre o selo de Deus e a marca da besta. E assim saudamos todos aqueles que acompanham a partir da Novo Tempo ou da RCS e desejamos desde já que todos se possam sentir verdadeiramente inspirados pelo Espírito do Senhor para entendermos estes temas que por vezes podem ser complexos, talvez complicados, mas que se estão lá na Escritura é para os estudarmos e entendermos. Francisco, olá para ti mais uma vez e temos então aqui a segunda parte deste estudo sobre o selo de Deus e a marca da besta. E desta vez nós vamos entrar aqui em alguns detalhes para identificar de onde é que vem esta besta, enfim, porque é que existe esta marca, em continuação do estudo da semana passada e para fortalecermos aquilo que nós dissermos, não é? Podemos começar com Apocalipse 13, 10, talvez, que é o versículo que vai dar mote àquilo que nós vamos aprender. Ora, Apocalipse 13, 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá, se alguém matar à espada, é necessário que a espada seja morto, aqui está a paciência e a fé dos santos. Portanto, está-nos a falar aqui da tal besta que sobe do mar. Portanto, este poder que durante toda a Idade Média perseguiu o povo de Deus e, portanto, no fundo, aquilo que ele fez com o povo de Deus acabou por recair sobre ele próprio, porque acabou também por ser preso e, portanto, e por levar com a espada aqui representa o próprio poder civil de quem ele se serviu durante todos estes anos, se virou contra ele e lhe retirou todos o poder civil que tinha. E por falar desse período de domínio durante a Idade Média, nós na semana passada nós terminamos fazendo uma breve referência àquele versículo de Daniel 7:25, em que diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e depois diz que seriam entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mais uma vez, partindo para a conclusão, este tempo, tempos e metade de um tempo deve ser entendido como 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, que são 42 meses, 3 anos e meio, e 1260 dias, referindo-se ao tempo de domínio do poder papal, que nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse 13, 5, onde diz que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, isto parece, por outras palavras, Daniel 7, 25, não é? Apocalipse 12, 6, que diz que a igreja, fugiu para o deserto, lugar isolado, onde tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. E finalmente, Apocalipse 12, 14, diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Portanto, temos aqui 3 anos e meio, tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, tudo o mesmo período de tempo profético, que temos que descobrir agora, literalmente, onde é que ele se cumpre, não é? Bom, para já precisamos saber como é que se faz estas contas todas, quanto tempo tem cada mês e o equivalente, o princípio de equivalência dia a ano e qual a base bíblica para podermos afirmar tudo isto. Relativamente ao princípio da equivalência dia a ano, nós podemos ler em Números 14, 34, que diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levando sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Mas também temos lá em Ezequiel 4:6 a mesma ideia, que diz assim: e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. E, portanto, cada ano com 12 meses, os meses de 30 dias, também iremos ver a base bíblica para os meses de 30 dias, o que dará um ano de 360 dias do ponto de vista da Bíblia. Literal, não é? Exatamente. Na Bíblia, um mês são 30 dias,
Um ano são 12 meses, o que não é diferente do que é agora, não é? O que vai resultar em que um ano tem 360 dias, não é? Pronto, o que é diferente da nossa contagem atual, mas qualquer das formas temos base bíblica para afirmar que o mês é 30 dias e vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, Gênesis 7:11, quando fala do dilúvio, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Ou seja, tudo isto, a chuva começa a cair aos 17 dias do mês segundo. Pronto. E agora, em Gênesis 8:4 diz assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ou seja, estamos agora no 7º mês, mas também no dia 17, não é? Ou seja... Então passaram 5 meses exatos. Exatamente. A arca encalha no mês 7 e no dia 17. Ok? Este intervalo de tempo é exatamente 5 meses, conforme tu nos disseste, e se cada mês tiver uma duração de 30 dias, que é a nossa proposta, isto daria um total de 150 dias. Se nós lermos em Gênesis 8:3, diz assim: e as águas iam escoando continuamente sobre a terra e ao fim de 150 dias minguaram. Portanto, cá estão os 150 dias para estes meses, que dá então um total de 30 dias por cada mês, não é? Ou seja, estes 1200 e partindo então do princípio de ano, aplicando isto aos 1260 dias da profecia, daria então 1260 anos. Quando é que começam a contar estes anos, este período de tempo? Começa em 538, quando se expulsa as tribos arianas do Império Romano e, portanto, dá-se o poder papal, dá-se o poder... assume o poder, não é? Roma papal. Exatamente, vai assumir ali o poder. Já agora, com a desagregação, apenas um bocadinho de história, muito simples, com a desagregação do Império Romano aqui no Ocidente, não é? E esse império foi dividido por 10 tribos bárbaras, não é? Das quais nós aqui, portugueses, somos herdeiros de 2 dessas tribos, até, não é? Apenas curiosidade. Essas 10, 3 acabaram por desaparecer, sendo que essa última terceira é justamente em 538, quando então o poder sediado em Roma assume o domínio sobre a Europa então, dando início à contagem ou este período profético de 1260 dias, que na prática é muito fácil para nós hoje fazermos as contas, porque já estamos depois deste tempo, não é? Termina em 1260 anos depois, em 1798, como dissemos brevemente na semana anterior, quando vai perder esse poder. Quando é que perde esse poder? Quando sofre a ferida de morte prevista em Apocalipse 13:3, que acontece a 11 de fevereiro de 1798, quando Berthier leva o Papa Pio para o exílio. Cumprindo precisamente com um período de 1260 anos literais, que são os 1260 dias proféticos previstos nestes períodos que nós vimos de 1260 dias, 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Exatamente. E nós também já tínhamos visto a semana passada que após a morte dos apóstolos começou a haver um afastamento da doutrina verdadeira, começou a haver um sincretismo religioso no Império Romano, no sentido de absorver alguns aspectos religiosos do paganismo romano, foram incorporados no cristianismo, daí depois a necessidade da reforma protestante. O apóstolo Paulo faz essa advertência na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E depois, nos versículos 9 a 12 deste mesmo capítulo: e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
E, portanto, temos então aqui toda uma degradação do cristianismo que vai ocorrer ao longo da Idade Média, e então este período de tempo que estamos aqui a analisar, estes 1260 anos, foram terríveis, com a Inquisição, com falsas doutrinas e com uma igreja completamente corrompida. E já agora eu vou fazer aqui uma outra alusão profética, que nós encontramos também no livro de Apocalipse, que é o quê? E não preparamos sequer apontamentos, mas eu creio que vem agora a propósito. No capítulo 6 deste mesmo Apocalipse, do mesmo autor, quando aparece ali aquela abertura dos 7 selos, dos primeiros, não é? Além dos selos, tem ali outra figura representativa significante que eu gostaria de aplicar aqui, que é o que há. Os 4 primeiros selos, eles aparecem com 4 cavalos e 4 cavaleiros, não é? O primeiro, cavalo branco, o segundo, um cavalo vermelho, o terceiro, um cavalo preto, e depois um cavalo amarelo, não é? Cada um destes cavalos, ele representa, no dispensacionalismo americano, na interpretação de diversos setores evangélicos, ainda existe aqui um temor muito grande, porque os 4 cavaleiros de Apocalipse ainda vão aparecer para fazer uma obra de destruição. Isso podemos ficar tranquilos que isso não acontece. Os 4 cavaleiros de Apocalipse estão lá atrás no passado, cada um deles representa um período da história da Igreja Cristã. O primeiro, cavalo branco, representa esse período do primeiro século, em que o branco na Bíblia representa a pureza, como sabemos, não é? Em que esse cavalo pujante, todos eles têm força, não é? Têm pujança, porque são cavalos. Mas o primeiro é branco. Portanto, representa a pureza dessa igreja primitiva, da igreja apostólica, da igreja inicial, em que nós a vemos descrita no livro de Atos, por exemplo, em que batizavam 3.000 por dia e mantinham a pura doutrina que tinham recebido de Cristo, que é o autor dessa igreja, já agora entre parênteses, e não Pedro. Cristo é o autor da igreja. Depois ela passa para um período do cavalo vermelho. Porquê? Após o final do primeiro século, Satanás não conseguia, tinha que fazer alguma coisa para derrubar a igreja, e o que é que ele faz? Lança perseguições sobre a igreja, e a igreja começa a derramar sangue, e daí vem o período do cavalo vermelho, não é? Período esse que não estancou o crescimento da igreja. Ela estava a ser martirizada, mas continuava a crescer. Então Satanás tem que mudar de estratégia. O que é que ele faz? Ali no início do século IV, no ano 313, dá-se o Édito de Milão, que declara a neutralidade religiosa do Império, não é? E aquilo que Satanás não conseguiu pela perseguição, ele conseguiu pelo compromisso, ou pelo comprometimento, se calhar é melhor dizer isso. E a igreja passa de um cavalo vermelho para um cavalo preto. Ora, o preto é o contrário do branco original. A igreja estava a corromper-se, a igreja estava a poluir-se. E entra aqui em cena o que é? Este poder que veio a dar origem àquilo que nós depois conhecemos como o papado romano. Este poder que a partir de 538 assume o poder na velha Europa. Porquê? Porque o papado romano, esta besta que sobe do mar, não é? Ela é a junção do cristianismo original com o paganismo do Império. Esta neutralidade, ela aproximou o cristianismo do paganismo, de tal forma em que depois ele acaba por se tornar um cavalo amarelo. O amarelo, ao contrário do que podemos pensar, é pior do que o preto. Porquê? Porque é a cor da doença, a cor da morte mesmo, não é? E a fé cristã quase morreu mesmo, porque foram derrubados os seus pilares, os seus fundamentos, não é? Portanto, em outros pontos do livro de Apocalipse, nós temos já bem representada este declínio do cristianismo que resultou no surgimento, como leste aqui, do homem do pecado, do filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus. Porquê? Porque derrubou justamente essa fé cristã que vinha lá do primeiro século. Exatamente, e isso tudo repetir-se-á no futuro. Portanto, a estratégia final de Satanás vai ser também exatamente nesse sentido. O autor das nossas lições, do nosso manual de estudo, refere que existe, e tem toda a razão, que existe uma grande crise de lideranças no nosso planeta, genericamente em todas as nações. Os grandes líderes religiosos
e políticos, sobretudo os políticos do século passado, já passaram à história, muitos já faleceram, já não estão no ativo, e hoje em dia os partidos têm alguma dificuldade em arranjar lideranças. E seja em guerras, seja em iniciativas de paz, por paradoxal que possa parecer, todos tentaram resolver os problemas, mas ninguém conseguiu. Exatamente. E portanto, esta crise de liderança que nós vivemos atualmente refere-se não só a nível político, mas também a nível religioso. Claro. E à medida que esta situação vai se agudizando, cria-se um vazio que vai ser urgente de preencher. Alguém tem que resolver. Alguém vai ter que resolver. E então podemos ler em Apocalipse 17, que já nos aponta para o futuro, Apocalipse 17, 12 a 14, que diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, ou seja, a crise de liderança que faz com que aqui seja entregue este poder, esta autoridade. Isto é quase como aquele princípio hegeliano, não é? Temos de um lado uma tentativa de solução que não consegue. Temos do outro lado uma tentativa de solução que em princípio é oposta e que também não consegue. Os dois lutam por predomínio, mas ninguém consegue prevalecer e ninguém consegue resolver. Portanto, o ideal é haver aqui algum ponto em comum, em que sem haver uma fusão exista uma aproximação, em que alguém se coloque como o líder dessa nova ordem, dessa nova organização. Para quê? Para se propor como a solução que mais ninguém conseguiu encontrar. E eu vejo aqui no texto que todos têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, aquela que sobe do mar e que tem a sua ferida curada, como já dissemos na semana passada. Exatamente. E o texto continua, diz que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Portanto, temos um final feliz, não é? Mas também temos uma guerra primeiro. Exatamente. Porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vencerão os que estão com eles, chamados os eleitos e fiéis. Portanto, o seu povo. Ok. Esta última parte aqui, ela é bastante importante e talvez possamos demorar aqui um pouco. Nós temos aqueles que recebem o selo de Deus, nós temos aqueles que recebem a marca da besta. Nós temos aqui uma guerra, ok? E temos uma guerra em que o Cordeiro está de um lado e naturalmente que os que recebem o selo de Deus têm que estar ao lado do Cordeiro, não é? E temos todos os outros que cedem e que defendem o poder e a autoridade desta besta que se opõe a Deus, não é? Ou seja, a Bíblia não tem só as boas notícias, Francisco. A Bíblia tem tudo, não é? Antes de o Cordeiro e os que estão com o Cordeiro vencerem, há uma guerra, há um conflito, há uma última luta, há uma última batalha, aquilo que quisermos. Não podemos estar à espera de que até ao fim da história da Terra, até à vitória final de Cristo e dos que vencem com eles, este mundo seja um mar de rosas. Não podemos estar à espera disto. Podemos estar à espera do contrário. Podemos estar à espera de um agudizar de conflito. Porquê? Porque diz a Sagrada Escritura que Satanás sabe que tem pouco tempo. Ora, se nós sabemos que temos pouco tempo, isto é quase como uma equipa num desporto qualquer que está a perder e está a acabar o relógio para acabar o jogo. Eles vão se esforçar ainda mais do que se esforçaram no resto do jogo todo. Porquê? Porque tem pouco tempo para virar o resultado, o jogo. Satanás tem pouco tempo desde 1844 até agora, como já vimos em lições anteriores, ele tem muito pouco tempo para virar o jogo. Então, se eu me colocar no lugar dele, salvo seja, mas se me colocar no lugar dele, eu vou pôr a carne toda no assador, como nós dissemos, não é? Portanto, todos os esforços, todas as iniciativas, todas as estratégias, todas as ferramentas vão ser colocadas aqui. Isto não é para assustar, isto não é para afligir, nem para alarmar. Porquê? Porque, como leste muito bem, diz que combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Ou seja, se ficarmos do lado dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como vimos na semana passada, estaremos do lado daqueles que vencem com o Cordeiro. Esta é que é a notícia que é preciso destacar. Não é a existência da guerra. Não é Satanás com todas as suas forças, como nunca teve, a lutar contra o Cordeiro e os seus, que é verdade que vai acontecer. A grande notícia é: o Cordeiro os vencerá e todos aqueles que estiverem com eles.
também vão vencer. Exatamente. E daí vai ser esse ressurgimento do poder papal no final dos tempos, vai ter uns contornos semelhantes ao que teve no início da Idade Média. Porque também no Império Romano houve de facto uma decadência de liderança que levou ao poder religioso poder começar a sobressair, não é? Historiadores modernos mencionam como fatores que causaram a decadência do Império a eficácia e os números do exército romano, a saúde e os números da população romana, a força da economia, a competência do imperador, as mudanças religiosas do período e a influência da administração civil, a crescente pressão dos bárbaros. Os povos que estavam fora da cultura greco-romana também contribuíram grandemente para o colapso da civilização romana. Parece que estamos a ler o contexto sociopolítico atual, não é? As razões para a queda, estamos a falar da queda do Império Romano, são um dos principais temas da historiografia do mundo antigo e fornece um grande discurso moderno sobre o fracasso do Estado enquanto entidade política. E, portanto, nós vivemos em todos os países uma crise muito grande em termos da política. De liderança, não é? De liderança, e daí isto vai ter que culminar em alguma solução para estes problemas que as pessoas vivem em angústia. Parece que o mundo inteiro se precipita para um ponto em que ele gritará por uma solução. Exatamente. Nós podemos olhar para o mundo ocidental, para a decadência moral dos Estados Unidos da América, que é o grande garante de tudo o que existe no mundo e é de bom. Não quer dizer que tudo o que há nos Estados Unidos seja bom, mas tudo o que existe bom no mundo inteiro, em termos de liberdades, em termos de liberdade de consciência, desde logo, é ainda hoje os Estados Unidos o garante, não é? E nós vemos a decadência moral, nós vemos a fragilidade das nações da Europa, que é o restante mundo livre, podemos dizer assim, não é? A contestação que existe por esse mundo fora para com governos, seja de um lado, seja do outro, seja onde for, a insatisfação das populações, porque os governantes não estão apresentando soluções, ao contrário do que aparece nos títulos das notícias, não estão apresentando essas soluções. Parece que o mundo inteiro se aproxima de um ponto em que toda a gente gritará: precisamos de um salvador, sim, precisamos de alguém que coloque a casa em ordem. Sim, e paralelamente a isso tudo, os escândalos políticos, políticos, financeiros, a todos os níveis, sim, portanto começamos a entrar numa situação de não retorno. Insustentável mesmo. E portanto vai ter que haver uma solução qualquer de última hora. E quando falamos em insatisfação, e quando falamos em escândalos, em corrupção e tudo mais, eu presumo, Francisco, aliás eu até tenho a certeza, estou a ser um bocadinho mais benevolente, eu presumo que nós precisamos de um referencial de ordem moral. Exatamente, e religiosa. Porque políticos já temos, porque economistas já temos, cientistas já temos, matemáticos também já temos toda a espécie de pessoas brilhantes, que umas fazem bem, outras fazem mal, umas fazem muito bem, outras fazem muito mal, mas isso já temos. Eu presumo que aquilo que nós precisamos é de uma bússola de ordem moral, de ordem ética. E onde é que nós vamos encontrar isso? Eu presumo que no campo religioso. Exatamente, porque essa é a grande falha da sociedade, claro, porque entretanto todos os valores morais foram postos de lado por se considerarem obsoletos. Entrando o humanismo. E o secularismo, por aí fora, e portanto todos esses valores morais foram considerados obsoletos, e o que é certo é que a sociedade ficou sem rumo, sem norte, e portanto começa a perceber que deitou fora a água do banho com o bebê lá dentro. E agora precisa de uma agulha que aponte para o norte certo, não é? Exatamente. E é neste contexto que surgirá então a célebre e a tão afamada marca da besta, não é? Que nós podemos ler a grande advertência sobre a marca da besta, que vem na mensagem do terceiro anjo, que é uma das mensagens cósmicas do tema deste trimestre, que diz: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E portanto
Para isso vai ter que haver aqui a tal paciência dos santos que fala depois no versículo 12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em contraste com aqueles que recebem a marca da besta. Não é? Exatamente. E, portanto, aqui é dado um grande realce à guarda dos mandamentos. Isto porquê? Porque o ambiente ficará cada vez mais hostil à obediência e só mesmo um remanescente conseguirá, no poder de Deus, na dependência de Deus, manter uma fidelidade à prova de bala, que é o que vai acontecer aqui neste contexto. Se nós dizemos que o mundo precisa desse referencial, que quando esse referencial aparecer, o mundo vai aderir calorosamente e com todo o entusiasmo, como sendo o salvador da pátria, uma expressão que nós usamos, não é, popularmente. Mas se isso implica ceder àquilo que são os poderes dominados pela besta, que se opõem a Deus, e por outro lado, existe um pequeno grupo, como disseste, um remanescente, que insiste em guardar os mandamentos de Deus, nós temos aqui uma polarização, que não é uma polarização igual, a maioria fica do lado da marca da besta, a minoria, o remanescente, fica do lado que receberá o selo de Deus, mas há aqui uma polarização. Não havendo uma unidade completa, eu tenho de escolher de que lado é que eu fico. Há algum parâmetro, alguma bitola? Porque nós estamos a falar aqui de adoração, Francisco. O texto que tu leste diz, se alguém adorar a besta. Mas as mensagens dos 3 anjos, que é o assunto deste trimestre, é um convite para adorar o Criador. Ou seja, eu tenho que escolher ou adoro o Criador ou adoro a besta. Há algum padrão definitivo, algum mandamento, da lei de Deus, que me permite apurar a quem é que eu vou obedecer? Olha, quando nós estudamos a primeira mensagem angélica, dizia adorei o Criador e aquilo que fez a terra, o mar, o céu e as fontes das águas, e nós na altura, e aqueles que nos assistem, podem lembrar-se ou rever mesmo no YouTube, não é? Que estamos ali a fazer uma citação dos 10 mandamentos, especificamente do o quarto mandamento, o mandamento do sábado, mesmo em Bíblias evangélicas cujos editores não são guardadores do sábado, eles têm nas referências justamente lá essa citação, não é? que costuma aparecer nas referências, chamadas referências cruzadas. E portanto há um teste aqui, uma última prova, porque se nós formos analisar com cuidado a redação do quarto mandamento, vamos ver que o selo de Deus está ali. Então vamos lá. Ora, então o que é o selo de Deus? Portanto, os 3 elementos de um selo autêntico de um legislador. Uma é o nome. No caso aqui estamos a falar do tetragrama, que comumente dizemos o nome Jeová, que aparece em Êxodo 20:10, que diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, que é uma tradução do tetragrama, Jeová, o sábado de Jeová, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. O outro elemento é o título de Criador. Portanto, título no sentido de atributo. Atributo, não é? Exatamente. Diz aqui em Êxodo 20:11, o versículo a seguir, porque em 6 dias fez, é o verbo, ou seja, ele criou. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E por outro lado, temos o território onde atua este Deus Criador, que é, no versículo 11, diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui estes céus, a terra, o mar e tudo o que neles há vem citado na primeira mensagem angélica, não é? Portanto, temos aqui de facto uma referência ao selo, à autentificação do legislador, do rei do universo e da sua lei, que tem aqui no quarto mandamento, que está no centro da lei, todo o selo da autoridade. Então, se o inimigo de Deus quer fazer aqui uma contrafação qualquer, eu presumo, mais uma vez, que ele vai encontrar um dia que substitua
o sábado e que lhe sirva de marca identificativa. Exatamente, e nós até já estudámos há umas semanas atrás na questão da astrologia que vem desde o tempo de Babilónia. Falámos da adoração dos astros visíveis daquele tempo, astros visíveis, portanto, que não das estrelas fixas, e portanto falava-se dos dias da semana, cada dia corresponderia a um planeta diferente. O dia do Sol era o domingo, por exemplo, que ainda isso aparece em muitas línguas. Portanto, a passagem do sábado para o domingo não foi instantânea. Não há nenhum texto bíblico em que Deus diga diretamente que a partir de agora vamos guardar o domingo em detrimento do sábado. Foi uma mudança que ocorreu na igreja, mas foi gradual, não foi logo. Fora da Bíblia. Fora da Bíblia, foi gradual, e depois foi estabelecida mesmo por legislação em concílios mais à frente. E portanto foi algo que, aliás, quando nós lemos lá em Daniel 7:25, diz que este poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. E portanto, os tempos e a lei estão os dois no sábado. Exatamente. Porque o sábado é um tempo e está na lei dos 10 mandamentos. Exatamente, portanto, porque costumamos dizer que o sábado é um templo no tempo e não um templo no espaço. Que não pode ser destruído. Mas ainda te diria mais, Francisco, se isto é assim, e Deus tem o sábado como o seu sinal entre ele e o seu povo, e essa será a pedra de toque no último grande conflito, e aqueles que são biblicistas, aqueles que defendem o sola scriptura e o tota scriptura, e que encontram todas as razões para continuar a guardar o sábado do 7º dia, esses são aqueles que a Bíblia identifica como os guardadores dos mandamentos de Deus e que receberão o sinal de Deus. Em oposição, nós temos o falso sábado, criado por homens, contra a Bíblia, que não defende em nenhuma das suas linhas a transferência do sábado ou da solenidade do sábado para qualquer outro dia. Isso quer dizer, Francisco, que o verdadeiro protestante, o protestante é aquele que é pró-testamento, a favor do que está escrito, não é? O verdadeiro protestante, na sua consciência, terá de guardar e observar o sábado do 7º dia. Porque ao não fazê-lo, e ao assumir a solenidade do sábado noutro dia qualquer, na verdade, ele não está a ser protestante, ele não está a ser bíblico, ele está a ser romanista. Porque foi o poder romano, de acordo com os seus próprios escritos e reconhecimento, foi o poder romano que alterou a solenidade do sábado para o domingo. Então, se eu quero ser bíblico, eu guardo o sábado do 7º dia. Se não faço isso, posso até estar conscientemente ou inconscientemente errado, não é? Mas ao guardar qualquer outro dia da semana como santo, que não o sábado, eu não estou a ser bíblico, eu não estou a ser protestante, eu estou a ser romanista. Aliás, é por essa razão que a mensagem do terceiro anjo é tão veemente no seu apelo. Com certeza. Porque chama a atenção justamente para isso, para essa adoração falsa que existe de uma forma generalizada por todo o mundo e que é necessário fazer um retrocesso à verdade bíblica original. Agora, Francisco, finalmente, selo de Deus ou marca da besta? Fizeste a pergunta na semana passada, que está em Apocalipse 6:17, vem o grande dia da sua ira, já falámos anteriormente, quem é que poderá subsistir? Então, como receber mesmo o selo de Deus? Exatamente, portanto, quem poderá subsistir é a pergunta que fica em aberto no final do capítulo 6 do Apocalipse, mas que é logo respondida no capítulo 7. Então vamos lá. Que diz 7:3 do Apocalipse, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. E em Apocalipse 13:16 diz assim: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então temos aqui uma diferença. Temos dois sinais. Deus coloca o selo na testa, mas a marca da besta pode ser na testa e pode ser na mão. Exatamente. Ora, testa significa escolha
racional, o nosso lobo... O cérebro. Uma escolha consciente, não é? Exatamente. Uma decisão voluntária. Voluntária, uma concordância com a proposta. Eu escolho e eu quero fazer assim. Exatamente. Nas mãos embora eu não concorde, mas acabo por ceder... Pela força do braço. Ou seja, para... Imposição. Por imposição. Exatamente. Então, Deus só vai selar aqueles que querem ser selados. Já o inimigo de Deus não se importa de obrigar... logo que fiquem do lado dele. Há aqui uma diferença de caráter entre um e outro. Exatamente. Olha, se nós recuarmos lá para Gênesis, com o pecado de Adão e Eva, Eva foi convencida, mas Adão deixou-se convencer. Portanto, podíamos dizer... que Adão sabia que estava a fazer errado, ainda assim fez. Ainda assim fez. Ou seja, é como se Eva tivesse o sinal na testa e Adão tivesse o sinal na mão. Ele agiu, embora contrariado, mas agiu em conformidade pela pressão da situação. E essa será, digamos que essas duas vias. Agora, como é que se processa este selamento? Nós já vimos aqui em lições anteriores que é o Espírito Santo que nos dá a regeneração e a capacidade para a obediência. E, portanto, este selo tem a ver também com o Espírito Santo, não é? Se nós lermos em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, é esta certificação deste novo nascimento, desta transformação de caráter feita pelo Espírito Santo, e este Espírito vai ter como fruto a obediência. Se nós lermos em Gálatas 5, versículos 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, a lei é o que nos condena e, portanto, se nós tivermos estes frutos do Espírito, não vamos ser condenados pela lei. Os nossos pecados estão perdoados e estão vencidos. As duas coisas. Para cumprimento da lei. Para cumprimento da lei. Por isso é que diz que contra estas coisas não há lei. E aqui faz todo o sentido voltarmos ao texto inicial que despoltou este estudo, que é Apocalipse 14:12, diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, ou também se pode dizer a fidelidade de Jesus, ou seja, Jesus enquanto homem foi vencedor, foi obediente e veio provar que nós também, no poder que estava à sua disposição, também que podemos vencer as nossas más tendências e viver uma vida em conformidade com a lei de Deus. Perdoar. Isso, até porque talvez possa assustar muita gente esta questão da guarda dos mandamentos, da obediência, porque na verdade nós conhecemos o mundo corrupto, nós não conhecemos o mundo perfeito. Adão e Eva foram os únicos seres humanos, tanto quanto nós sabemos, que conheceram o que era a perfeição, a ausência de pecado, de erro. Nós não. Nós olhamos à nossa volta, olhamos para nós próprios e nós vemos falha, nós vemos corrupção. E aqui está o milagre do Evangelho. A transformação de uma criatura pecadora em alguém cujo caráter é a imagem e semelhança de Cristo, e isto é manifestado através da guarda dos seus mandamentos. E tudo isso faz parte do plano da salvação. Com certeza. Nós somos salvos da culpa do pecado e do poder do pecado. Mas para uma vida sem pecado. Porque acho que posso fazer um desabafo pessoal até. Espanta-me o à vontade com que nós falamos da nossa vida corrupta, da nossa vida de pecado, que é um horror aos olhos de Deus, e o pavor com que nós falamos de uma vida santa sem pecado, que é uma alegria aos olhos de Deus. Eu fico espantado com isto. Não estou com isto a alegar santidade pessoal, porque até o maior homem do Novo Testamento disse: miserável homem que eu sou. Então eu sou pior do que ele, com certeza, não é? Mas a proposta divina do Evangelho é um caráter ausente de pecado. É um caráter onde o crente é transformado de tal forma que o Espírito do Senhor o habilita pelo poder divino a cumprir e obedecer aos mandamentos de Deus. Que maior testemunho é que nós podemos ter de uma vida transformada, de uma ação do Espírito Santo, de um crente que aguarda pelo selamento para finalmente ir dar a salvação. Exatamente. E só um crente nessas condições é que vai refletir a glória de Deus e que vai estar preparado para o último
alto clamor que nós iremos estudar na semana que vem. E seguríssimo através do selamento que o Senhor lhe faz. Exatamente. Francisco, terminamos o estudo em 2 partes destas 2 semanas. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos e não deixamos de convidar cada um a estudar ainda mais estes assuntos. Pela nossa parte, voltamos na próxima semana para o último encontro deste trimestre e encerramento do estudo sobre as 3 mensagens cósmicas. Até mais.